Fala, meus queridos! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo de digestão de gorduras. Você já se perguntou como que os alimentos gordurosos que você ingere são digeridos e por que muitas vezes causam diarreia? No vídeo anterior nós falamos como a gente utiliza as gorduras que estão estocadas como fonte de energia. No vídeo de hoje a gente vai falar como a gente quebra essas gorduras que vêm da nossa dieta. E na dieta geralmente elas vêm na forma de um triglicerídeo. É uma molécula que vai ter uma cabeça hidrofílica e 3 caudas hidrofóbicas. E esses triglicerídeos, justamente por conta do tamanho dessa cauda hidrofóbica, quando eles interagem com a água, eles formam estruturas arredondadas na forma de micelas, que você já deve ter visto alguma vez quando você foi preparar algum alimento e misturou óleo e água. Essa estrutura sempre vai ser, de uma certa forma, arredondada, justamente porque os triglicerídeos, eles deixam organizados todas as cabeças que são hidrofílicas para a periferia e todas as caudas que são hidrofóbicas para a região central, deixando aí um ambiente energeticamente favorável, porque a gente não tem nenhuma camada de água organizada ao redor dessa micela. Só que essa micela não vai ser digerida nem na boca nem no estômago. Ela passa direto e quando ela chega lá no início do nosso intestino delgado, esse bolo alimentar que está junto com a micela recebe as secreções que vêm da nossa vesícula biliar. A vesícula biliar tem a função de acumular a bile que é produzida pelo estômago. E quando um alimento rico em gordura chega lá no intestino, a bile vai ser liberada então, e ao ser liberada, ela vai atuar como um detergente na solubilização dessa nossa micela. Observa no vídeo como isso vai funcionar. Agora que a bile já promoveu essa solubilização aí dos lipídios, a bile vai formar pequenas micelas que vão ser mistas, uma parte com sais biliares, outra parte com triglicerídeos, e essas pequenas micelas agora podem chegar nas células que revestem a parede intestinal e serem absorvidas. E lá nas microvilosidades dessas células nós vamos ter uma enzima chamada de lipase. E essa lipase intestinal, ela faz o quê? Pega aquele triglicerídeo, quebra ele em 3 cadeias, separa ele em 3 cadeias diferentes de ácido graxo. E agora, como a gente tem um ácido graxo só, esse ácido graxo pode ser absorvido para dentro lá do enterócito. E quando ele chega dentro do enterócito, ele vai ser direcionado lá para o retículo endoplasmático liso e vai ser reesterificado, formando novamente uma molécula de triglicerídeo. E esse triglicerídeo vai ser empacotado juntamente com colesterol, com outras proteínas, e vai formar uma vesícula chamada de quilomicron. E esse quilomicron, então, brota lá da região basal da nossa célula intestinal e acaba caindo no nosso sistema linfático e distribuído para o nosso corpo até cair lá na nossa veia cava, que vai efetivamente distribuir esse quilomicron para todas as regiões do nosso corpo. Acontece que tem algumas regiões que necessitam de gordura, como, por exemplo, os hepatócitos, células musculares, células adipócitas. E quando chega, por exemplo, lá na membrana do nosso hepatócito, lá próximo do vaso sanguíneo, nós vamos ter a lipase, que agora é a lipase endotelial. O que essa lipase faz? Pega aquele grande quilomicron, tira os triglicerídeos, separa eles na forma de vários ácidos graxos e agora esse ácido graxo pode ser internalizado, ou no hepatócito ou no músculo para ele ser utilizado. Que ele pode ser quebrado aí para gerar energia ou em algumas outras situações ele pode ser armazenado para guardar e para reter essa energia lá do triglicerídeo. Acontece que, muitas vezes, quando a gente ingere uma grande quantidade de gordura na nossa alimentação, quando essa gordura chega lá no nosso intestino, muitas vezes esse excesso é encarado pelas nossas células intestinais como uma infecção semelhante a uma bactéria. Gera uma grande inflamação, retém água e acaba gerando, então, a diarreia para esses indivíduos. Pessoas que já fizeram a cirurgia para retirada da vesícula biliar também muitas vezes podem sofrer com esse processo,
porque essas pessoas não conseguem guardar a bile dentro da vesícula. E essa bile vai sendo produzida e vai sendo jogada lá no intestino, e esse excesso de bile contribui aí para a formação da diarreia. Vale a gente lembrar também que nós temos hoje no mercado farmacêutico suplementos, aí, medicamentos que vão atuar justamente para impedir essa absorção de gordura, que é como funciona, por exemplo, o Orlistat. O que o Orlistat faz? Ele impede a função da lipase. Então, aquela enzima que ia quebrar o triglicerídeo em 3 cadeias separadinhas para fazer a absorção, não consegue mais promover essa ação. E aí, o indivíduo vai eliminar esse triglicerídeo na sua forma integral, juntamente com o bolo alimentar, e acaba eliminando ele, então, lá nas fezes. Certo? Grande abraço e até o próximo assunto.